Isso com o Senhor, tá bom? A gente canta alguns cânticos, às vezes alguns conhecem, outros não. Não se importe com isso. Se você não conhece a letra, feche teus olhos, adore, ore, fale com Deus ali, né? Tem esse momento de intimidade com o Senhor ali, tá bom? Pai, nós te agradecemos. Agradecemos por esse dia, por mais um dia de vida, pela sua graça, pela tua misericórdia, a tua bondade. Te agradecemos pelo Evangelho que nos salvou, pela pessoa de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos por cada um que está aqui, Senhor, essa manhã, em torno exclusivamente da palavra de Cristo, do Evangelho de Jesus. Que o nosso coração sempre se mova ao Senhor, se mova a ouvir a sua voz, a tua palavra, a obedecer, a caminhar contigo. Desperta o nosso coração para isso, Pai. Desperta, Senhor, pela sua graça. Nos conduza cada dia mais para a tua vontade, para os teus planos. Que cada um de nós tenhamos uma experiência diária e constante com o Senhor. Que possamos ouvir a sua voz, que possamos, Senhor, discernir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Caminharmos além das nossas vontades pessoais, caminharmos naquilo que Jesus ensinou, a vontade do Pai seja feita sobre as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e agora conduza-nos pelo Teu Espírito um tempo de adoração, de intimidade, de entregar não só a música, mas a nossa própria vida ao Senhor. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente arte um cheiro. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente arte meu cheiro. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu. Jesus, oh, me perdoa.
Toda honra, toda glória, e só o Senhor é merecedor, meu Pai. Que nós estejamos rendidos totalmente, Pai, a adorar ao Deus que nós servimos, a esse Deus que nos trouxe hoje aqui, a esse Deus que, apesar de nós, nos agracia com tudo isso. Então, tua presença, Pai, com o teu mover, com esse momento tão maravilhoso, de juntos podemos nos render ao Senhor, falar contigo, te ouvir, Pai, dizer o quão grande tu és na nossa vida, Pai. Então receba, Senhor, em nome de Jesus, as nossas orações, o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós rendemos, ó Pai, diante da tua presença, juntos como comunidade de fé que ama o Senhor Jesus, Pai. Aleluia, Senhor.
revela-te a nós, pois queremos te servir, te adorar, Senhor, viver para te honrar, viver para te glorificar, viver para ti, viver para ti, viver para ti, viver para ti, Senhor Jesus, verdade, glória estão no Senhor, caminho, verdade, tu és, caminho, verdade, tu és, e juntos declaramos que tu és soberano, tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que tu és soberano, tua glória em Cristo está. Pegamos ao Senhor esse tempo de oração, de adoração. Pegamos a nossa vida, Senhor. Abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a Sua voz agora, no momento, através da Sua palavra. A Tua palavra que é viva, eficaz, que tem poder para transformar a nossa vida, que tem poder de mudar a vida do ser humano. Toca no nosso coração para que possamos viver uma vida, Senhor, coerente, uma vida que não só, como temos estudado, não só ouve, mas pratica a Sua palavra. A Ti, nossa gratidão para essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui, gente, porque tem um pessoal que segue a gente lá na livezinha.
Agora ligou. E assim, então a gente tem um grupo que acompanha a gente, né, na escola bíblica há muito tempo. E algum tempo, desde quando eu voltei para Penápolis, vim da Praia Grande, a gente voltou para Penápolis, já faz também, como eu sou ruim de data, gente, quanto tempo? 4 anos, a gente falou nesse 4? Penápolis já? De volta? 4 e meio. E quando voltando, a gente assumindo, eu sou pastor, um dos pastores, né, mas pastor ali do Ministério Fonte de Vida, para quem é de fora. E eu vinha sempre falando, gente, lá onde eu moro, no Jardim do Lago, nós não temos igreja evangélica, né? Não é desconsiderando, mas quem conhece um pouquinho as diferenças doutrinárias, então a congregação, que é a igreja evangélica que tem aqui, nós a maioria das igrejas não os reconhece como parte integrante dos ministérios evangélicos, por causa das diferenças grandes doutrinárias. Então nós temos a congregação e 2 igrejas católicas, tinha um ponto de pregação, parece que eu não sei se está funcionando na cidade de Jardim, mas nós temos aqui literalmente uma outra cidade que não tem igreja, né? Não tem uma congregação. E eu sempre falei, gente, o nosso lugar é um campo missionário para abrir uma congregação, abrir uma igreja, né? E acredito eu que aqui tenham pessoas, né, no bairro que eram cristãos, estão afastados, alguns afastados, infelizmente, né, de Deus, outros só da igreja. Então eu falei assim, com o nosso pessoal, vamos transformar a nossa IBD em um culto. E esse culto, se, né, Deus fizer agraciar a gente e começar a chegar gente que se identifica com o trabalho, nós vamos conversar e orar uma possível congregação nossa aqui no bairro, né? Então está nesse ponto, de forma simples. Nós queremos uma congregação aqui, você vai ver, nessa simplicidade, a gente não quer. Nós não queremos entrar em nenhuma moda, nada disso, a gente quer o Evangelho, Jesus, a gente quer viver a palavra de Deus do jeito que ela é, sem ficar inventando história, moda, né? A gente quer viver o discipulado, a gente quer viver a vida comunitária, a gente quer viver uma vida de adoração, uma vida que busca Deus, uma vida que quer fazer a vontade de Deus no dia a dia, uma vida constante, de perseverança, como diz Apocalipse, e não de movimentos. Então, nós temos algo muito simples, só que algo que eu vejo que acontece em Atos. Partir do pão, oração, doutrina e vida com Deus. Então, a proposta não é nada, né? Como que eu poderia falar? Mirabolante. Não é. A proposta é simplesmente bíblica, se é que isso seja simples. Mas como eu disse no vídeo, né, o C.S. Lewis fala, é literalmente cristianismo puro e simples. Sem a gente querer aqui aparecer, querer honra, cargos, gente, essas coisas, quem me conhece, eu sou pastor há 27 anos. Eu tô na igreja desde os 7, tá? Quem quer saber a minha idade, eu tenho 47. Então, faz as contas, né? Então, apesar de ser novo, eu tenho uma vivência, eu já vi de tudo no mundo evangélico, de coisas boas, ruins, já fiz coisas boas, já fiz coisas ruins, já tomei decisão certa, errada. E eu estou num momento da minha vida que eu entendi que eu quero fazer o que Jesus falou pra gente fazer só. Sabe? Sem inventar. Tem coisas muito objetivas na Bíblia, muito simples, que a gente deixa de fazer para ficar fazendo um monte de coisa que não faz sentido para Deus. Faz pra gente. Então, a proposta é uma congregação realmente bíblica, cristocêntrica, na palavra, onde eu não vou ser a pessoa mais importante, não quero do local, né? Para quem está vindo a primeira vez, aqui está sendo um laboratório de pregadores, nós vamos levantar outras pessoas para pregar, para desenvolver o ministério dessas pessoas. Então eu não vou só eu que vou pregar, não quero isso, né? O Du fez uma pregação um dia aqui, a exposição. Na semana passada foi a Gabi. Já está engatilhado outras pessoas ali. Nós vamos revezando e todo mundo tem o mesmo material para fazer a mesma exposição. Nós estudamos livros bíblicos aqui. Nós estamos estudando o livro de Tiago inteiro, uma carta de Tiago belíssima. Hoje a gente vai para o capítulo 4. Mas eu não peguei a sequência. Não tem problema. Cada versículo tem a sua mensagem, apesar de ter o link. Mas dá para entender. É igual aquela série do Netflix,
que ela é uma série, mas cada episódio, dá para você entender o episódio? Tem série assim. Aí tem uns fiozinhos lá que vem das outras, mas você entende o episódio. Tá? Então fique em paz que você vai entender o episódio de hoje. Né? Mas nós estamos construindo a leitura dos livros. Né? E tudo por quê? Porque para mim a coisa mais importante é a palavra de Deus, gente. Né? Para encerrar, não ficar tão longe, tão assim, longo, e eu ir direto para o texto bíblico, que é o que interessa. Mas quando eu estive na Praia Grande, nós fomos buscar uma igreja. Né? E eu falo sempre para todo mundo que quer encontrar uma igreja. Primeiro, não existe igreja perfeita, não existe... Onde tem ser humano tem coisa errada. E não é na igreja que dá tudo certo, não é isso. Onde tem gente, né? Me perdoe a brincadeira, mas é uma brincadeira verdadeira. Se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá que você vai estragar ela. Tá? Então, não existe igreja perfeita. O ser humano está lá. Tem gente que tem uma vida com Deus de verdade. Tem gente que está na igreja só por desencargo de consciência. Tem gente que está porque gosta da música. Tem gente que tem nada a ver com Deus. Então, gente, nós temos N motivações. Então, como se procura uma igreja? Né? Uma igreja se procura quando ela tem a exposição da palavra de forma mais fiel possível. O resto a gente tolera. Tá? Foi assim que nós procuramos a igreja lá na Praia Grande. Nós ouvimos uma pregação, eu olhei para Simone e falei, você ouviu a pregação desse pastor? Você ouviu a fidelidade dele à palavra de Deus? Eu não sei se agora o louvor é muito bom, até que né, no dia foi, mas eu não sei como que funciona, eu não sei como que é o governo eclesiástico, eu não sei como é nada. Mas pela palavra eu fico aqui. Aí a gente foi a segunda vez, um outro presbítero pregou. Palavra belíssima pregada. Eu falei, pronto, é aqui. Não preciso de mais nada. Eu não sabia se eu ia gostar de outras coisas. Para mim não interessava, gente. Eu me submeto a qualquer outro tipo de coisa, desde que a palavra seja pregada. Esse foi o critério. Graças a Deus que tinha outras coisas muito boas na igreja, muito mesmo. Inclusive o modelo de PG que nós trazemos hoje para a nossa igreja vem desse modelo deles. Não tem liderança, não tem nada, né? É tranquilo, é uma casa, família, irmãos reunidos em torno de uma devocional, batendo papo, conversando as coisas de Deus. É isso. Tá? Então, esse é o projeto. Vocês que estão nos visitando, fiquem à vontade. Não precisa ser do bairro. Apesar do meu esforço, né, ser para a gente trazer algo para o bairro, mas não tem essa necessidade. Né? Então, sejam muito bem-vindos e vamos para a palavra. Vamos lá juntos, lá um pouquinho, a Tiago, capítulo 4. Quem não sabe, né? Provavelmente esse Tiago, ele é considerado irmão de Jesus, um Tiago importantíssimo na igreja primitiva, em Atos, e ele traz uma carta belíssima aqui, que fala da vida cristã na prática. A gente tem lido isso, né? Uma vida cristã verdadeira, né? Não seja só ouvinte, né? Pratique a palavra. Essa é a mensagem central de Tiago aí, para nós. Não é isso? A Gabi, ela desenvolveu capítulo 3, versículo 13 em diante, e o que ela mesma falou a semana passada, esse capítulozinho aqui, esse pedacinho, essa paráfrase, ela é uma introdução aos capítulos seguintes. Foi a teologia que Tiago trouxe daquilo que ele vai trazer como coisas de aplicação. Ele vai trazer estudos de caso, como se fossem estudos de caso, ou exemplos daquilo que a Gabi trouxe para a gente como teoria na semana passada. Então, vem desenvolvendo justamente aquela questão das dois tipos de sabedoria, uma sabedoria de Deus, que está conectada à humildade, não é isso? E uma sabedoria do mundo, demoníaca, que está conectada ao egoísmo, à inveja, as coisas que trazem problemas entre... Infelizmente, isso acontece, né? É o que eu falei em algumas igrejas, gente. Né? Como a gente pode estar pregando o evangelho e a gente está lá dentro concorrendo com o irmão, com inveja, com... Gente, é um negócio meio doido, né? Mas acontece, porque o ser humano, que eu estou falando, o ser humano não está tratado pela própria palavra de Deus. Isso é muito ruim, tá? E aí nós entramos no capítulo 4, do versículo 1 a 10. Como nós fazemos? Nós vamos ler o texto inteiro e eu vou depois comentando, tá bom? Então acompanhem, bem tranquilo aí o que Tiago fala. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Lembra que Tiago está falando para quem? Quem está aqui desde o início? Para quem que ele está escrevendo essa carta dele?
Pronto. Ele está escrevendo para cristãos convertidos, espalhados ali. Ele considera Israel. A gente conversou se era Israel natural, né? Se era toda a igreja. Mas ele está falando para a gente que tem Jesus, que tem uma vida com Deus comunitária, mas que estava vivendo umas coisas que não estavam muito legal. Tinha guerra, né? Entre eles, invejas, contendas, né? Essas coisas. Ele falou, ó, não dá bom isso na igreja, não. Né? E então, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam. Tá? Aqui matar, gente, é uma... Nós vamos ver que é uma força de linguagem, uma hipérbole. E está conectada a... Não era matar de verdade, não era assassinato aqui. O que ele está falando está conectado à ira anterior, que matava as pessoas, no sentido de você se irar e falar palavras que destruíam pessoas. Tá? Então não é assassinato aqui, porque na igreja provavelmente ninguém estava assassinando ninguém ainda. Tá? Vocês, mas não conseguem obter o que desejam, pois vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A gente usa muito errado alguns textos bíblicos falando, ó, pede para Deus o que ele quiser, ele vai dar. Não é verdade. Mentira. Tiago está falando exatamente aqui. Vocês pedem coisas para os seus próprios prazeres? Vocês pedem coisas sem pensar no reino de Deus? Vocês pedem coisas só de forma egoísta? Deus não tem nada a ver com essa petição de vocês. Eu sei que é duro ouvir isso, porque nós vamos muito ouvir pregadores falar, olha, Deus vai dar tudo que está no teu coração. Gente, é mentira. A Bíblia nunca diz isso. Tá? O Salmo que diz isso, Deus satisfará os desejos do seu coração, está dentro de um contexto de obediência à lei de Deus no Antigo Testamento. Não tire as coisas fora de contexto e não preguem coisas que não é verdade. Tiago está aqui, ele está esclarecendo coisas que Jesus falou. Pedi, dar-se-vos-á. Jesus ensinou isso. Mas Jesus estava ensinando pedidos relacionados à oração, ao Pai Nosso. Seja feita tua vontade. Tem uma referência ali de pedir. O que desejamos? Você deseja buscar primeiro o reino de Deus. Jesus não está ensinando, peça tudo o que você quer para você mesmo egoisticamente, esqueça o reino de Deus, esqueça o próximo. Gente, não faz sentido biblicamente. E Tiago está esclarecendo isso para a gente aqui. Vocês pedem e não recebem, por quê? Porque vocês pedem por motivos errados. Vocês pedem só para gastarem seus prazeres. Pedem mal. Pedir mal é pedir coisas que não estão relacionadas à vontade de Deus, ao reino de Deus, ao evangelho, à comunidade, aquilo que eu acabei de expor a semana passada, relacionados a uma sabedoria mundana e demoníaca, invejosa, egoísta. Né? Nós vimos que a semana passada, que, olha, quando Jesus foi ensinar uma oração, que é uma oração muito conhecida, que é uma referência de oração, que é o Pai Nosso, ele fala o seguinte, ele está dentro de um contexto que ele fala assim, ó, ore lá no quarto de vocês. Não ore para se aparecer, lembra? Tem esse contexto. Aí depois você tem de repente, você tem uma conversa num dos evangelhos, que eu não lembro qual é, ensina-nos a orar. Porque teve alguns discípulos que vieram de João Batista. Naquela época, os mestres, eles ensinavam, os ensinos deles eram reduzidos a pequenas orações para fixar. O que eles falam? Ó, João Batista, é como se assim, João Batista ensinou a ele orar do jeito dele lá, Jesus, e a tua oração? Qual que é a oração que reflete todo o teu ensinamento? E ele começa, Pai Nosso que estás nos céus. Vocês vão orar assim. Quer dizer, esse é o modelo, é o molde, é o norte do que, como vocês vão pedir, de como vocês vão se relacionar com Deus. E ali ele ensina que a vontade que tem que ser feita é a do Pai, não a nossa. E mais, não pode ser egoísta. Como que ele fala para você orar no quarto sozinho, e fala assim, ó, a oração é essa, hein? Pai Nosso. Por que ele não falou assim, meu Pai? Pai meu. Porque ele está falando, até quando você ora sozinho, você tem que entender que o que você pede não é só para você, é para a comunidade. É para os seus irmãos. Se o que você pede é egoísta, serve só a você, essa oração não está legal. Preguei isso domingo na igreja, não foi? Passado? Deus abençoou o casal, primeiro casal, para abençoar a terra. Deus abençoou Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Deus abençoou Israel
para ser nação santa para todas as outras nações. Deus chamou a igreja para abençoar as pessoas. Não é para nós, egoisticamente. Então, quando nós vivemos em torno do nosso umbigo, gente, na igreja, e usando o nome de Deus, isso é uma tragédia. É uma tragédia. Por isso que isso aqui, ó. Por isso que nós queremos começar uma comunidade que conhece isso aqui, ó. A palavra. Quando você ouvir alguma coisa e fala, cara, não tá legal isso aí. Isso não é bíblico. Isso agrada o meu ego, é o que eu gostaria, mas não está na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, ser os bereanos de Atos. Lembra de Bereia? Eles confirmavam. Paulo pregava, eles falavam assim, deixa eu ver se está na escritura o que Paulo está pregando. E Paulo não fica bravo. Paulo elogia. Paulo fala assim, é isso. Sejam igual aos bereanos. Vai confirmar. Vai lá ver se está na palavra. Porque é a palavra que tem que nortear a nossa vida. Né? Então, é isso. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer... Eu ia voltar, mas eu já estou explanando já, então eu não vou fazer tudo de novo, tá? Eu já estou... Me antecipei a leitura, né? Eu vou explicando já, então, né? Aí eu vou passando aqui algumas coisas que eu anotei, se é que precisa. Mas vamos lá. Ó, por que adúlteros? Aqui, ele não está falando necessariamente do adultério entre homem e mulher. Na Bíblia, muitas às vezes, o adultério ele é uma analogia à nossa vida de infidelidade a Deus. Quando você é fiel, lembra que o escopo ali é sabedoria do mundo versus sabedoria de Deus, divina, né? Demoníaca, né? De Deus. Então, se você compactua com o mundo, está dentro disso. Leia a Bíblia dentro do que está sendo desenvolvido. Ele está dizendo o seguinte, que quando nós estamos usando a sabedoria do mundo, com a inveja, com o egoísmo e tudo, quando a gente está na lógica da guerra, da contenda, tudo, nós somos o quê? Adúlteros. Infiéis. Nós estamos traindo o Deus que nós estamos falando, que estamos servindo. Então ele usa esses termos fortes para falar, olha, é isso que vocês estão fazendo. Tá? Então, adúlteros, vocês não sabem, olha lá, ó, que a amizade com o mundo. Você percebe que o próprio texto explica? O que é o adúltero? A amizade com o mundo. Compactuar com coisas do mundo que são contrárias às coisas de Deus. Isso traz a gente uma infidelidade com Deus. Tá? Então, é inimiga de Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura. Olha só, a gente vai comentar aqui. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, eu não vou entrar aqui numa discussão teológica, mas eu vou falar que existe. Só para vocês saberem que existe uma discussão teológica. Eu vou sugerir algo. Se daqui alguns se interessam mais pela teologia, eu posso montar um outro grupo para essas coisas que eu não vou falar aqui, teológicas, carregadas de discussão teológica, porque eu acho que não é o momento, eu posso jogar isso no grupo para quem quiser estudar teologia. Por quê? Porque o texto original aqui, em grego, do versículo 5, ele tem uma baita discussão de interpretação. Que Bíblia aí que está o Espírito com E maiúsculo? Alguma com E minúsculo? Minúsculo, minúsculo, maiúsculo. Pronto, já tem uma... Tá, então olha só, já tem uma complicação. Espírito minúsculo, normalmente na Bíblia brasileira, não está falando do Espírito Santo de Deus. Espírito maiúsculo está falando do Espírito de Deus. Nós tivemos duas traduções, que um escolheu pegar a palavra pneuma, que é uma palavra grega, e traduzir com Espírito Santo. O outro escolheu traduzir como um outro Espírito. Pronto, já deu problema na tradução.
Tá? Então, por quê? Porque no grego original não dá para saber. O grego original, você não consegue entender do que o autor está falando exatamente. Talvez os primeiros leitores entendiam. Mas a hora que o tradutor, depois de séculos, olha para o texto, ele fala, e agora? É o Espírito Santo que tem ciúme? Ou ele está falando de um tipo de ciúme que é o espírito humano que está cheio? E aí ele teria que mudar a interpretação para adequar a essa coisa. Então, você tem as duas interpretações. Qual é certa? Não sei. Pode? O Espírito de Deus posto em nós está cheio de desejos violentos. Pronto. Essa tradução interessantíssima não é a minha, mas essa tradução é uma tradução que é escolhida por muitos teólogos que tem a ver com o contexto. Ele não está falando guerreio entre vós, inveja, tal. Tem um espírito dentro de vocês, humano, carregado de inveja. Na minha Bíblia fala que é o Espírito de Deus que tem inveja de nós. Na sua também. Só lê aí. Para você ver a diferença de interpretação de um texto grego difícil de interpretar. Tá? Então, eu estou apontando uma coisa porque essas coisas acontecem na teologia. E é normal. Muda alguma coisa para a gente? Não, porque a mensagem central não muda. A mensagem central é: não vivo inveja, ciúmes entre vocês. Deus não gosta disso. Isso é uma traição, tal. Então não muda, entende? A mensagem central. Só que existe discussão teológica com alguns termos em alguns momentos. Eu estou levantando. Está aí um problema teológico. Grande, difícil de resolver. A minha escolheu traduzir por Espírito Santo. A dele, espírito humano, que há cheio de inveja, que é uma das traduções. Entenderam? Não dá para saber. Até na interlinear? A escritura diz para espírito, ou pneuma. Por quê, gente? Deixa eu explicar por que isso é difícil. No grego, não existe maiúsculo e minúsculo. Tá? O grego koiné, escrito na Bíblia, o antigo, é tudo escrito em maiúscula, sem separação entre as palavras, é tudo um bloco. Daí vem as diferenças, não tem vírgula, não tem, né? Tal. Aí depois, com o tempo, as cópias começaram a copiar com letras do grego koiné minúsculas. Só que ainda não tinha diferença de maiúsculo e minúsculo. Então, esse espírito na nossa Bíblia, que está colocado em maiúsculo, não existe no original. Isso é uma interpretação do intérprete, olhando para a palavra pneuma. Pneuma significa espírito, vento, Espírito Santo. Então, o que ela vai significar? Depende do contexto. E na King James ele coloca que o Espírito que fez habitar em nós zela por cima do ser. Você vê que ela já dá esse sentido de... Ele deu diferente. Só que o Espírito, aí tá, é Espírito Santo? É o Espírito Santo, exato. Tem esses contrapontos. Que o Espírito Santo, olha só a diferença. O Espírito Santo que ele fez habitar em você, tem ciúme de você. Faz. Faz porque você tem uma questão. Faz se você olhar para o Antigo Testamento e diz que Deus zela e tem ciúmes dos seus, com outros deuses, com outras divindades. Tá? Deus zela, ele tem. É como se assim, o relacionamento que eu tenho com você, eu não quero que você seja infiel, porque eu não sou. É um ciúme sagrado, santo, de que você pertence a mim. Eu não quero você se relacionando com outros deuses. Tá? Exatamente. Olha lá. Porém, o texto original, ele está falando muito da inveja, da guerra entre eles, da sabedoria de Deus. Está dentro desse contexto. Aí você cai naquela tradução, tentando falar que o que está acontecendo é que existe um espírito humano colocado em nós que tem ciúmes, que tem inveja, que degrada isso. Não dá para escolher qual é certo, gente. Isso é uma discussão de grandes teólogos, de grandes tradutores, que nem eles se entendem. Não sou eu que vou entender isso aí. Tá? Mas, por isso, você fala, pastor, mas você está trazendo uma confusão? Não, gente, eu estou trazendo algo para vocês verem como que é difícil traduzir do texto grego para o português.
E que as pequenas diferenças não comprometem a mensagem. Porque o ateu fala, eles conhecem essas coisas, os caras que querem acusar, falar que a escrita, né, vocês têm dificuldade? Não, tem, lógico que tem, mas não compromete nunca a mensagem. Exato, a data, da idade, para quando for. Não sabe. O livro mais antigo, comprovado, muito bem comprovado, da veracidade é a Bíblia. Não tem outro livro antigo de tanto de cópias que foram colocadas umas contra a outra e bateu os textos. Não tem. A Bíblia tem arqueologicamente comprovações absurdas. Tá? Mais do que qualquer outro escrito grego filosófico. Tem hoje, né, os achados de Qumran, tem textos bíblicos antiquíssimos comparado com outros. A hora que eles olham assim, eles batiam exatamente igual. Tem livros antigos do Isaías inteiro escrito no original. Então, gente, isso aí é balela que pode ter sido modificado. O que tem é traduções difíceis, como eu estou mostrando uma aqui, e alguns escritos que foram escritos depois, que os escritos depois, mais tardios, eles acrescentavam algumas notas de rodapé, algumas coisinhas que entravam ali como um texto que foi, né, tardio, que era para reforçar a mensagem. Só isso. Não tem erro nas escrituras. Tá? Isso é comprovado por arqueólogos, então é um negócio muito legal para a gente. É um texto que foi preservado de forma aí milenar, com muita fidelidade aos textos originais. Tá? Por isso que em língua portuguesa a gente tem, né? Você entra na internet lá, Bíblia Online. Você vai ter um monte de tradução. Aí você olha, uma traduz de um jeito, outra de outro. A maioria, a mensagem é idêntica. Só muda as palavras. Nesse versículo você viu que não é idêntico. Aqui está mudando a interpretação. Tá? Está como uma pergunta ou como uma afirmação. A minha é uma pergunta. É uma pergunta. O espírito que em nós habita tem ciúmes? Aí no 6 ele responde. Antes ele dá maior graça, portanto diz. Deus resiste ao sofrimento. Então, não, mas olha só, mas a pergunta é uma afirmação. A pergunta é uma afirmação. A pergunta é nesse contexto, Júnior. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele está afirmando que a Escritura diz que o Espírito tem ciúmes. Ele está perguntando, a pergunta é, você acha que foi sem razão? Você acha que foi sem razão? Então ele está afirmando que tem. E tem. A questão é que tem, biblicamente, no Antigo Testamento, essa questão do zelo pelo relacionamento. Então, em nenhuma forma, nenhum dos dois está antibíblico. E sabemos que o espírito humano tem hoje a tendência aos ciúmes e à inveja, que é essa tradução. Ele está com uma afirmação? Olha só, que interessante. A NTLH. Mas, ó, a NVI, ele traz a rodapé assim, ó. Ou que Deus tem fortes ciúmes pelo Espírito, com letra minúscula, que ele fez habitar em nós, ou que o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós, nos ama zelosamente. Olha lá. Você tem essas nuances. Você vê? E, ó, Bíblias boas, academicamente falando, elas trazem no rodapé as divergências. Tá? Bíblias que são boas, academicamente, elas vão trazer as divergências no rodapé. Mas vamos sair daí, porque o mais importante é a mensagem, tá? Então vamos lá, para a gente não demorar tanto. Versículo 6. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, a humildade e o orgulho são coisas importantíssimas na Bíblia. Tá? A humildade e o orgulho. Toda pessoa com orgulho, né, desejando... O que é o orgulho? Você deseja proteger tua importância, reconhecimento, honra, glória,
faz as coisas para desejar isso, você tá circulando em torno do orgulho. Você faz com humildade, com aquele coração de Jesus que se esvaziou a si próprio, se colocou na posição de servo, servir o irmão, independente de o outro se vai agradecer ou não, né? Esse é o caminho da humildade. Então, quando nós fazemos as coisas, você faz para quê? Para Deus, para ser reconhecido, para ser agradecido, né? Então, ele está falando, não, o caminho do orgulho, Deus se opõe ao orgulhoso. Ele se opõe a essa estrutura, né, da autoexaltação, né, e de pessoas quererem esse desejo do reconhecimento, status, do pedestal. Ele fala, ó, não é o lugar que eu quero vocês. Eu quero o lugar de vocês lavando o pé do irmão. Metaforicamente, tá bom? Não, ninguém precisa pegar a bacia. É uma metáfora, tá? É uma simbólico, tá bom? Na Bíblia era literal, agora não precisa ser, tá bom? Não, nós estamos brincando, porque tem algumas igrejas que fazem os lava-pés, né, tal. Eu falo que não, gente, não precisa, tá? Porque o lava-pé na nossa modernidade é justamente você o quê? Que servir o irmão, você cuidar dele, proteger, você que teria, né, a posição de ter honra, como Jesus, você ir lá servir o outro, que às vezes, entre aspas, na sociedade é menor do que você. Isso é lavar pé hoje, tá? No tempo bíblico é lavar o pé mesmo, da pessoa que chegava imunda, né, cheio de cocô de animal nas ruas de Jerusalém, lá, chegava em casa, ele ia lá lavar o pé. Quem lavava o pé? A pessoa da casa, um servo, que colocava o outro para lavar o pé, e Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. E fala, esse é o caminho, tá? Estou ensinando vocês o que vai ser servir as pessoas no reino de Deus. Então você percebe que ele está propondo um caminho de humildade, gente. Um caminho não de orgulho. Então a gente não pode, pelo amor de Deus, usar o nome de Deus para ser orgulhoso. Usar o nome de Deus para querer uma posição que ele falou, não é o lugar de vocês. O lugar de vocês é o lugar de Jesus. É o lugar de amar o irmão, de servir, tudo, né? Então essa comunidade aqui, se Deus permitir, né, que está surgindo, a gente quer o quê? Todo mundo aqui, nós temos defeitos, gente. Mas a gente quer olhar para o lugar certo, o alvo certo, e tentar caminhar para lá. Glorificar Jesus, o alvo é glorificar Jesus, o alvo é a humildade, o alvo é adorar, o alvo é viver em comunidade, o alvo é a sã doutrina, nós vamos mirar nessas coisas. Tá? Então essa é a questão aí. 7. Portanto, o que você tem que fazer? Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tá? Então, primeira coisa, a nossa guerra, né? Você quer falar em guerra espiritual? E para você vencer vencer o que ele está falando aqui, gente? As guerras, as paixões, a oração errada, a inimizade com o mundo. Não é isso? Não são os problemas que ele está levantando? Sim ou não? Tá, então ele está falando, como que você vence essas coisas? Que essas coisas aí têm a ver com o diabo também. Como que você vence? Se submetendo a Deus. Primeira coisa, se submetam a Deus. Rendam-se a Deus. Sirvam a Deus do jeito que deve ser. Se renda a Ele. Resista a essas coisas que estão representadas ali, que simbolizam o diabo. Resistam a essas coisas e essas coisas vão fugir de vocês. Pode fazer esse link da proteção, né, do esconderijo do Altíssimo, de Deus, tudo, né? Você pode. Ali, usou contra Jesus, tentando Jesus a fazer algo completamente diferente, né? Exatamente. Né? Tiago é um baita de um conhecedor, né, do Antigo Testamento. Então, das bem-aventuranças, dos provérbios, da sabedoria. Né? Tiago era um judeu extremamente aí, importante nessa questão aí da dinâmica aí, tá? Então, você quer ganhar, né? Calma, gente, né? Tem gente tem igreja que só vive em torno do diabo, né? Fala mais do diabo que em Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então, não.
nós vamos falar de Deus. Deus é quem nós temos que amar sobre todas as coisas. O diabo a gente resiste, ele foge. A gente primeiro se submete a Deus. E a gente resiste. E ele vai ter que fugir da gente. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus falou. Né? Aproximem-se de Deus e ele o quê? Se aproximará de vocês. Aqui é um movimento interessante, né? Não é que Deus não se aproxima, mas ele está dando uma lógica aqui no seguinte, assim, ó. Se você buscar Deus e desejar, ele vai se aproximar de você. Faça o movimento, porque Deus também respeita se você quiser rejeitá-lo. Deus não vai te obrigar a servir a ele, nunca. Né? E, ó, ouviu o que eu falei? Deus nunca vai te obrigar a servir a ele. Vocês ouviram? Tá, então, pelo amor de Deus, nem você obrigue as pessoas a servir a Deus. É um monte de crente. Você tem que viver assim, você tem que fazer isso. Não estou entendendo. Nem Deus obriga. Ele mostra o caminho. Ó, o caminho que me agrada, o caminho certo, o caminho da justiça, o caminho da salvação é esse. Escolha. As consequências são essas. Escolha. E às vezes a gente quer fazer um papel na vida das pessoas que nem Deus faz. A gente tem que falar a verdade, só isso, gente. Anunciar o evangelho. Falar de Cristo e falar, apontar o caminho, é esse. As pessoas escolham. A escolha e cada um arque com as suas consequências diante do Criador e diante de Deus. Tá? Então esse movimento, né? Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, ó, limpem como se aproxima de Deus? Como se submete a Deus? Ele está falando aí. Limpe as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Né? É esquisito, não é? A gente vai para a igreja, a gente quer ouvir uma palavra de alegria, fala, vai para casa alegre, feliz. E Tiago está falando assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou ensinar vocês a se submeter a Deus. Se entristeçam. Lamente. Chore. Não é muito motivador, né? Converta o vosso riso em pranto. Converta o vosso alegria, tristeza em tristeza, ou riso em pranto. Você fala, não, mas eu não vou para a igreja para isso. Pois é. Tiago está falando que o caminho da salvação tem essa caminhada aí. De a gente se entristecer por aquilo que nós estamos desagradando a Deus. Se entristecer porque a gente está mais compactuado com as coisas do mundo do que de Deus. Lamentar porque a nossa vida não está fazendo o que Deus quer. É isso que ele está falando. É o arrependimento. Você quer se submeter a Deus? Comece limpando o coração, limpando as suas mãos, quer dizer, limpando, né, as intenções internas, as mãos no sentido daquilo que você faz, as suas obras, seu comportamento, as suas práticas. Comece a se ajustar, se limpar, se lamentar por uma vida distante, ele vai se aproximar de você. Deus não rejeita um coração quebrantado. Esse é o caminho, gente, né? Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Não pode, gente. Nós estamos na igreja, a gente não pode ficar falando mal dos nossos irmãos. E o que mais tem é essas coisas dentro da igreja. Hã? Pedir uma oração. Isso, compartilhar informação pra gente orar. Isso. Ó, eu não vou dar a resposta. Deus sabe o coração, a intenção de vocês. Deus sabe a intenção. Se é uma intenção de intercessão, de verdade, ele vai saber. Se é para falar mal do irmão, ele vai saber. Então, é melhor você, diante de Deus, saber. Porque assim, gente, eu sei que nós, seres humanos, a gente tem um costume, né? De alguns mais, outros menos, aí chega até na fofoca, e a fofoca é considerada um pecado mesmo, né? Mas a gente tem o costume de falar, a gente está no convívio social aqui. De repente, a gente fica sozinho,
A gente, às vezes, fala uma coisa um do outro, tal. Acontece, mas a questão é, acontece como? Que maldade? Qual a intenção que você está falando? É só uma conversa, por exemplo, eu e a Simone, né? Marido e mulher, da gente falar alguma coisa da Débora, falar, olha, você viu a Débora lá, assim, a Débora estava com o cabelo meio assim, solto, né, tal. Sei lá, qualquer coisa, né? Ó, você viu o Halid? Meu Deus, o Halid veio para cá, nem blusa trouxe, mas não é possível. Será que eu estou falando mal? Ou eu estou só, né, comentando? Eu não sei, Deus sabe a intenção que eu estou falando para ela, a intenção que a gente fomenta isso. Isso é só uma coisa de coração nossa pelo Halid e pela Débora, que não tem maldade nenhuma, como eu falaria do meu filho, da minha filha. Então, isso é muito sutil para a gente julgar isso externamente. É uma questão do coração. Né? Porque não tem como a gente não falar de nada e as pessoas estão inseridas na nossa conversa. Aqui não é falar, ele está falando, cuidado de você não falar mal. Cuidado, falar mal uns dos outros, dos seus irmãos. Né? Se a gente tem alguma coisa para falar do irmão, a gente tem que aprender a falar para o irmão. Né? E isso é difícil também, tá? Só aí uma hora a gente pode trabalhar isso, como... Por quê? Porque eu quero que a nossa comunidade cresça segundo a carta de Tiago. Foi uma boa carta para a gente começar, né? É, né? Que ele manda praticar tudo, né? A mais desafiada. Gente, a mais simples, né? A mais simples teologicamente, tirando esse texto difícil aí, mas a mais simples, uma das cartas mais simples de expor teologicamente, mas uma das mais difíceis de viver. Porque é tudo prático, né? Ó, se humilhem diante de Deus, não fale mal dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão contra a lei. Eu entrei aqui num lugar que não é meu mais, tá? Eu passei até o 10. Então, nós vamos parar aqui e tirar de tudo que a gente leu aqui, gente, o que Tiago está ensinando a gente? Tem contenda entre vocês, porque vocês têm ainda um coração que tem inveja, ciúme, orgulho. Isso é adultério contra Deus, é infidelidade, dá ruim, não é legal, não é o caminho. Se humilhem, se lavem, se limpem. Não falem mal um do outro, vivam de forma correta, vivam o evangelho entre vocês. Se eu fosse traduzir. Simples de tudo entender. O que eu gostaria, gente? Da gente, como uma comunidade aqui, uma congregação, né, da Fonte Vida que a gente está iniciando, um bairro, a gente conseguisse começar essa comunidade com esse coração. Tentar buscar a Deus. Quando a gente errar, e vamos, pedir perdão a Deus. Deus, pisei na bola. Lamentar, igual ele falou, sem tristeza pelo erro. Lamente. Peço perdão, porque ele perdoa. A gente fala, Deus, pisei na bola. Pisei na bola. Me perdoe, me ajude aqui a, né, fazer o negócio direitinho, te glorificar. Então, é isso, gente. Essa é a nossa proposta, né? Espero que quem veio a primeira vez aí se sinta em casa e queira participar. Não é todo domingo que a gente tem o café a gente faz uma vez no mês, a gente avisa no grupo, tá? Os outros dias é 9h30 só, 9h30 a gente tem um momento de louvor, de oração e a palavra. De forma muito objetiva, como hoje, né? Já estamos encerrando, e aí uma vez ao mês a gente faz o café, para a gente ter esse momento de comunhão, de conversa, de bate-papo, tá bom? Então fique aí o convite para vocês conhecerem mais, sem compromisso necessariamente, mas conhecerem, saber o que está acontecendo, tal. A nossa igreja tem os pequenos grupos, quem quiser. Tem outra programação? Tem. A gente tem os pequenos grupos de 15 em 15 dias, nas quartas-feiras. Inclusive temos um pequeno grupo do Jardim do Lago, que tem uma casa só que não é no Jardim do Lago, que é a próxima, que é no da Gabi e Dudu, né? Mas o restante está aqui embaixo na casa da Selma, tem feito na minha casa, e aqui 2 quarteirões para cima, a casa do Si, fez um dia na casa da Val, ali do Sérgio, que também é tudo aqui, ali o dela é divisa com a Cidade Jardim, com o lago, tá aqui na mesma cidade, né?
Então, assim, temos o pequeno grupo, é um lugar também legal para conhecer o pessoal, fazer as devocionais, é muito objetivo, é rápido, é tranquilo, mas que gera esse relacionamento. Então, assim, fiquem à vontade para chamar mais gente, falar, eu estou conhecendo um lugar, eles estão iniciando um trabalho, vamos lá ver se é isso, se a gente se identifica, se a gente quiser fazer parte disso. Eu estou falando aqui, gente, vocês né, que estão vindo a primeira vez também, a minha área no domingo, aqui, não é minha área, é nossa igreja. Tá? Só que por enquanto é só domingo, tá? Então, o resto ainda é minha casa. Mas no domingo de manhã não é a minha área, é a nossa igreja. Tá? Então, fique à vontade, a nossa igreja, a nossa comunidade, domingo de manhã aqui, já chegando. Quando você vir gente de fora, você pode receber como se fosse da família já, porque é uma comunidade que a gente quer que todo mundo trabalhe para Deus. Sabe aquele lugar que você não fica assistindo culto? Você fala, não, eu estou aqui para a gente... O que eu posso, né? Eu estou falando, quem prega já me dá o nome, a gente vai ensinar, corrigir, os pregadores têm que estar abertos a serem corrigidos, eu falei. Tá? Ó, teologicamente aqui vamos fazer um ajuste, né? Parte de português, vamos fazer um pouquinho melhor aqui, isso aqui está muito grave. Então você se submete a ser ensinado? Então nós vamos aqui levantar muitos pregadores. Muitos. Tá? E vai servir quem? A igreja, o corpo de Cristo, vai servir o reino de Deus. Só que pregadores sem honra, sem necessidade de ser exaltado, sem necessidade de ser nada, fazendo de coração para Jesus. Sem necessidade de cargo, né? Nada disso, gente. Fazendo de coração para Jesus. Tá? A minha intenção, se aqui nós tivermos uma congregação, necessariamente não será eu pastor, não quero, nem gostaria que fosse. Gostaria que Deus levantasse pastores no nosso meio. Eu posso ajudar, pastorear os pastores, a liderança. Mas eu queria que pastores, tem pessoas aqui que têm chamado de Deus vocacional, vamos ensinar, vamos trabalhar teologia. Nós temos aqui na terça-feira, na minha casa, um grupo de estudos teológicos. Se você quiser interesse, pode vir também. Tá? Nós estamos terminando, vamos terminar, fizemos o panorama do Antigo Testamento, vamos terminar a teologia do Novo, e depois vamos iniciar outro módulo, é por módulo. Então a gente está fechando módulos. Tá? Aí tem o módulo da história da igreja, tem o módulo do aconselhamento bíblico, tem um módulo importantíssimo de hermenêutica. Né? Então são módulos. Então, quem quiser estudar, terça-feira está aberto. Né? Então, só em casa aqui, você vê, ó, eu tenho domingo de manhã, terça-feira e de vez em quando o PG. Então, assim, tá todo mundo convidado. Lógico, o pessoal dos outros PG não. Cada um pro seu, tá? Cada um pro seu. Olha, na nossa igreja, agora, está acontecendo a EBD, Escola Bíblica. Então, eu não divulgo tanto para a igreja lá, porque eu não quero que o nosso pessoal venha para cá. Eu quero que eles continuem na EBD, na Escola Bíblica lá. É um projeto de quem não está em lugar nenhum, quer conhecer, fala, eu quero conhecer isso aqui e ver se faz sentido, né? Deus, né, me incentivando, né, te impulsionando a fazer parte dessa comunidade nova. Tá bom? É isso. Fala, Marco. Não tem nenhum PG na igreja que está sendo sábado? Nenhum. Se quiser abrir, fica à vontade. Por causa do trabalho lá, né? Vê se começa, vê se que pode soltar e ver se tem alguém na mesma condição, outras pessoas. Ó, quem não tem como em PG à noite, quer abrir um sábado. Uma opção. Te abre. Pode ser que tenha alguém nessa situação. Aqui mesmo no bairro, vamos supor que o nosso cresça muito, não cabe mais na casa, se Deus der, né? A gente faz 2. Entendeu? Porque o PG não pode ser muito grande, tá? O PG ele tem que ser 8, 10 pessoas ali para dar bate-papo, tudo em torno de uma mesa. Passou disso, tem que separar, faz outro. Tá bom? É isso. Sem perguntas, mais? Tranquilo? Então tá bom. Alguém gostaria de orar, encerrar, agradecer a Deus, por favor, já ore, já agradece. Coloque a nossa reunião diante de Deus. Obrigada, Senhor, por esse tempo de comunhão entre nós, tempo de comunhão contigo, esse tempo de estudo, Pai, da tua palavra. Nós temos colocado isso como base no nosso coração, da vida cristã,
para que nós possamos verdadeiramente viver o Evangelho, Pai Amém, querido, na simplicidade, porém na sua complexidade, para que Amém, nós Pai. possamos realmente refletir a Tua glória, a Tua presença em nós. Amém. Que o Teu Espírito Santo continue trazendo ensinamento e gravando essa palavra no nosso coração ao longo da semana, para que nós possamos verdadeiramente praticá-la. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por mover que o Senhor está trazendo para este lugar, por este novo tempo, por esse novo projeto que nós acreditamos que está no teu coração. Amém, Pai. Orienta-nos em cada decisão, em cada passo, Pai querido. Levanta aqueles que o Senhor tem capacitado para estar aqui, aqueles a que o Senhor tem chamado e que por algum motivo, Senhor, ainda tem estado tímidos diante do teu chamado. Sim, Que Pai. sejam impelidos pelo teu Espírito Santo a se mover conforme a tua vontade. Amém, e Pai. viver a honra de te servir, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos esta casa, Amém, Pai querido, que está nascendo na tua presença. Em nome de Amém, gente. Gente, ajude a divulgar, né? Ajude a divulgar. Eu fiz um videozinho, impulsionei essa semana, bastante gente viu. Mas ajude a divulgar o trabalho, né? Pessoal que sabe que não está em igreja, que está afastado. A gente tem esse coração. Infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui, que não é o que eu gostaria, mas recebi várias pessoas, às vezes de outras igrejas, muito feridos. Com questões difíceis, não vou falar aqui questão ética, mas de questões, né, de outras igrejas com bastante complicações e tudo, e a gente acaba recebendo gente ferida e ouvindo e tratando. Entendeu? E aí, né, é um local que Deus tem dado aqui pra gente também de cura, de restauração e de colocar as pessoas no caminho do ministério de volta, né, Débora? A Débora, eu tô falando que ela tem um projeto que vai surgir, nós vamos usar aqui no bairro, né? Aí mais pra frente a gente vai falar aí do projeto. Tá bom? Então, incentivo vocês a divulgar aí, pra gente poder ter mais gente se aproximando do nosso trabalho. Tá bom? É isso, Deus abençoe. Tá aí o cafezinho, tem bastante coisa ainda, o segundo round ali. Presunto e queijo, chegou o presunto e queijo. Presunto e queijo chegou atrasado. Você falou do Lava Fest. Sabe aquele menininho que aparece no Instagram que vende